Olá pessoal, tudo bem? Eu, se vocês não me conhecem, meu nome é Isolac Mustafa. É um nome estranho, né? É bem estranho. Mas a pessoa não é estranha não, é uma pessoa assim bem familiar, vamos dizer assim. Brasileiro, comunicativo, que se relaciona com as pessoas, que gosta de conversar de maneira saudável, né? Então, brasileiro sabe como é, a pessoa que gosta de se comunicar, né? Então, nada de estranho. Eu tenho uma descendência muçulmana, árabe, meu avô era lá da Síria e era muçulmano. Por sinal, é importante a gente não rotular e não, vamos dizer assim, criar um preconceito, né, contra filosofias, contra religiões diferentes das nossas, porque a gente comete muita injustiça se a gente fizer isso, né? Então, assim, no meio do pessoal lá do islamismo, tem gente que é violenta, tal, tem esses defeitos, né, fanática e tal, mas tem pessoas de um coração muito bom também, né, que tem um grande valor intelectual, moral, e a gente precisa ter presente para não estar colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Então, muçulmano, tem muçulmanos, gente muito boa, né? E assim em todas as linhas de pensamento. Às vezes a pessoa pensa diferente da gente, mas pensar, crer não é o essencial. O essencial é ser. É o modo de crer não é essencial. O modo de ser, sim. Ser honesto, ser bondoso, ser caridoso, ser disciplinado, ser humilde. Isso sim são valores independentemente de crença, né? E existe isso mesmo. Pois bem, pessoal, mas hoje nós estamos aqui para conversar com vocês um pouco sobre Espiritismo, tá certo? Espiritismo é uma religião, uma filosofia, uma ciência, é tudo isso, na verdade é tudo isso, trazida ao mundo por Allan Kardec, que era um professor sábio, que tinha habilidades diversas assim em termos de conhecimento, né, história, geografia, gramática francesa, matemática, né? Que mais? Línguas estrangeiras como inglês, alemão, italiano, holandês, sabia uma parte do holandês, né? Então, assim, é uma pessoa bem estudiosa, né? Muito estudioso, muito inteligente, e que, na verdade, ele não criou o Espiritismo. Ele, ele codificou, ou seja, ele colocou em códigos, em livros, né? Assim, vamos dizer, ele colocou os princípios, os pontos fundamentais, os pontos básicos do Espiritismo, né? Então, por isso que a gente chama aqueles livros de códigos, são códigos, né? Que Allan Kardec, que na verdade esse nome é um pseudônimo, não é um nome original, não é nome de batismo, na verdade é o professor Hippolyte Léon Denisard Rivière, que é o nome dele, né, como pedagogo do século XIX, que divulgou na França o método de Pestalozzi, que era também outro educador suíço, de quem ele era discípulo, porque ele estudou na escola de Pestalozzi lá desde criança, né? Então ele divulgou o método, a tarefa dele era como professor, como pedagogo, e depois ele se interessou pelos fenômenos espíritas. E aí ele, dialogando com os espíritos, né, o conhecimento gerais que tinha, tanto desses conhecimentos como também da filosofia e da religião, também ele era bem conhecedor. Então ele começou a fazer perguntas aos espíritos comunicantes e verificou que os espíritos, dentre os espíritos, existiam aqueles mais bem preparados, aqueles mais sábios, aqueles mais virtuosos, aqueles mais confiáveis e outros que não eram muito adiantados. Do mesmo jeito que existe no mundo material, existem pessoas, né, assim, evoluídas, moralizadas, bondosas, honestas, pessoas sábias, pessoas que têm conteúdo, que dominam muitos assuntos, ou alguns assuntos pelo menos,
e a quem você pode fazer perguntas, você pode aprender com aquelas pessoas, né, os temas que elas dominam, pelo fato de elas serem não só conhecedoras do tema, mas também honestas, pessoas bondosas, cristãs, humildes, que praticam o bem, né, assim, que tem aquele princípio do bem e colocam em prática. Então, no mundo espiritual, do mesmo jeito. E outras pessoas que não têm esses princípios, né, pessoas desorientadas, pessoas viciosas, pessoas hipócritas, pessoas que enganam. Então, no mundo espiritual tem tudo isso. E nesses diálogos, Allan Kardec ele foi distinguindo aqueles espíritos sábios que dão boas informações, aqueles que são enganadores, aqueles que são viciosos, né? Então tudo isso ele soube distinguir, como quem distingue alguém que manda, que se corresponde com você de um país distante e você não conhece, né? A pessoa não tem informações, mas pelo conteúdo da correspondência você vai percebendo, você vai entendendo assim, o grau de confiabilidade, de conhecimento que tem aquela pessoa, né? E ela pode dar informações sobre o país que ela está lá. E assim surgiu o Espiritismo. É claro que tudo isso tem método, né? O método da racionalidade, né? E algum método possível, algum daqueles ensinos que digam respeito a coisas que podem ser experimentadas ou possam ser observados fatos referência àquelas leis espirituais que foram ensinadas pelos espíritos. Então, Allan Kardec também colheu, verificou, estudou, verificou a consistência, a veracidade dos fatos, né? E estudou as causas daqueles fenômenos todos, que são fenômenos mediúnicos, que são conhecidos, né? São fenômenos assim, de movimentação de objetos nas reuniões mediúnicas, de batidas, de sons que os espíritos produziam, de comunicações, de mensagens. Então tudo isso foi estudado, e uma variedade até significativa de fenômenos. Então o espiritismo ele veio à Terra desse jeito. Agora, o que é interessante nessa história toda é o seguinte, é a filosofia que os espíritos transmitiram a Allan Kardec, né? E que Allan Kardec então colocou nos códigos, nos livros, ele colocou as investigações dos fatos, dos fenômenos, dos diálogos que ele teve sobre o que é o espírito, o que é a alma, o que é a comunicação dos espíritos, como eles podem se comunicar, os diversos tipos de fatos, de fenômenos mediúnicos, né? De manifestações mediúnicas dos espíritos, diversos tipos de médiuns, ou seja, pessoas que viabilizam essa intermediação, essa comunicação com o mundo espiritual, o fenômeno da evolução do espírito e tudo mais. Então aí depois veio surgindo a filosofia, o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Então os espíritos começaram a explicar. O ser humano é um espírito revestido de um corpo físico. Esse corpo físico, quando morre, o ser humano não se destrói. É uma alma, um espírito que sobrevive à dissolução do corpo físico. E, na verdade, é a parte principal do ser, é o nosso eu. Nós somos espíritos. Estamos apenas revestidos de um corpo material. Então, o Espiritismo ele nos ensina essa filosofia. Além disso, ele nos ensina que existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em outras palavras, o que significa esse conceito? Significa Deus, aquela entidade, aquele ente que nós chamamos Deus, que é o supremo, é o ser supremo do universo, maior inteligência, né, maior bondade, maior perfeição, infinito em todas as coisas, em suas perfeições. E é o nosso Pai, o Pai dos Espíritos, que trata com bondade, com amor, com educação. Muitas vezes os sofrimentos são permitidos por Deus, porque eles servem para nos educar, para nos colocar para frente, para nos aperfeiçoar. Isso tudo foi os Espíritos ensinando, né, a Allan Kardec. E também os Espíritos, como a gente viu, né, eles não só sobrevivem à dissolução do corpo físico, à destruição do corpo material, como também eles podem se comunicar. Como? Através de energias que no mundo espiritual a gente chama de fluidos. São materiais,
vamos dizer assim, da mesma natureza dos espíritos, que escapam a nossos sentidos, aos nossos instrumentos de percepção, de pesquisa. Esses fluidos e essas entidades espirituais, elas estão além, tanto das nossas sensações quanto dos equipamentos de detecção, né? Mas os espíritos, embora eles sejam invisíveis e escapem a essas percepções diretas, né, dos nossos sentidos, eles comprovam a sua existência pelos efeitos que eles produzem, né? Eles são invisíveis, mas eles produzem efeitos, e esses efeitos nos mostram, nos provam, inclusive, a existência deles. Além disso, eles evoluem, né? Eles têm como finalidade se aproximar de Deus pela perfeição das suas próprias almas, pelo autoaperfeiçoamento, pelo conhecimento da verdade, né? Pela prática da virtude que Jesus ensinou, que é o padrão, né, de virtude. Então eles vão evoluindo. Mas como é essa evolução? Essa evolução acontece no mundo espiritual. No mundo material a gente está aqui para evoluir, para aprender, para perdoar os nossos inimigos, para ser fraterno, para ser solidário, para ser desprendido das coisas materiais, né? Para ser uma pessoa boa. Embora a gente viva no mundo normalmente, como os homens vivem, mas a gente tem esse propósito de se tornar um ser cada vez mais aperfeiçoado, tanto intelectualmente como principalmente moralmente, do ponto de vista da moral cristã, né? Que é uma moral universal, várias religiões adotam, mesmo que não sejam cristãos, né? Adotam. Então, e também o que acontece é o seguinte: os espíritos, eles se desenvolvem no mundo espiritual, mas às vezes eles têm que voltar à Terra. Muitas vezes nós temos que voltar em nova vida material, a gente envergar um novo corpo, a gente se unir a um corpo em formação no útero de uma mulher. Então isso chama-se reencarnação. A gente volta, a gente desencarnou, foi para o mundo espiritual, como espíritos imortais, né? A gente continua atuando no mundo espiritual, porque o mundo espiritual tem forma da gente trabalhar, da gente ajudar, da gente se desenvolver, da gente ser útil, né? Tudo isso tem no mundo espiritual. Mas a gente tem necessidades, sim, de reencarnar. Então a gente reencarna no corpo de uma criancinha que está começando a se formar no útero da sua mãe, né? Desde o momento da concepção do óvulo do espermatozoide, o espírito ele já se liga àquele embrião, né? Que depois se torna feto e nasce como uma criancinha. Então o espírito ele já começa a se ligar ali e começa a tomar o corpo, ou seja, ele se revestir do corpo, ele se vestir do corpo, a gente pode dizer assim. E aí ele vai tendo um papel fundamental biológico também, que é na formação do feto. O espírito tem essa função, embora o espírito faça isso de forma inconsciente, né, instintiva, vamos dizer assim, mas ele vai formando o feto, né? O feto ele vai se adaptando à estrutura espiritual. O espírito tem um corpo também, que tem a mesma estrutura da matéria. Então, aquele material ele vai se adaptando ao corpo espiritual. Então, o molde espiritual ele vai servindo para a formação da criança, né, da atuação espiritual ali, até que a gente nasce, né? E aí, o que acontece? O objetivo é a gente, poxa, mas ele já viveu, essa criança, esse menino pequeno aí, ele já viveu em outra vida, em algum lugar que a gente não sabe, a gente não lembra, ele não lembra mais, porque quando ele toma o corpo, as vibrações espirituais elas caem, elas se amortecem, a memória ela se paralisa durante a vida material, aquela memória do passado. Ela fica anestesiada, ela vai para o inconsciente. A memória espiritual ela vai para o inconsciente, né? Ela desce para o inconsciente. Aí a gente vai formando uma nova consciência, né? Uma nova visão, uma nova percepção das coisas. Então vai formando a criancinha, vai crescendo, vai tendo essa nova formação de uma nova consciência. É a mesma consciência, na verdade, né? Mas é uma fase assim.
clara, nítida, né? E nós temos o inconsciente, que se comunica com esse consciente que está sendo formado, que na verdade é um só, como um bloco de iceberg. A gente vê só a parte exposta, emersa, né? A parte submersa é muito maior, que é essa que está no nosso inconsciente, que tem a memória de nossas vidas passadas, nossas habilidades, nossas tendências boas ou más, né? Coisas que a gente manifesta de forma inata, né? Sem mesmo ninguém ensinar a gente. Às vezes a gente tem intuição, a gente tem habilidade que outras pessoas não têm, porque a gente desenvolveu em existências anteriores, né? A gente reencontra com as pessoas que nós conhecemos em reencarnações anteriores. Então, esse reencontro, muitas vezes, ele acontece assim de uma maneira que a gente tem a impressão, puxa, eu tenho a sensação que essa pessoa não é estranha. Pode, não necessariamente, mas pode acontecer que a gente já tenha conhecido aquela pessoa em reencarnação passada. E é isso que acontece. Muitas vezes a gente tem aversões inatas, inexplicáveis na vida atual. Ou simpatias também que nós temos, às vezes além da nossa família, né? Pessoas às vezes que a gente nunca viu, que a gente se torna simpático, a gente vai conversar, tem ideias semelhantes à nossa, a gente gosta daquela pessoa, troca ideias e às vezes se torna até um amigo, né? Desenvolve um trabalho juntos, né? Por quê? Porque tem às vezes amizade, afinidade de outras reencarnações. Então é uma continuidade. Mas a reencarnação ela serve também para nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos do passado. Porque a lei de Deus é a lei do amor, é a lei do perdão. Então Deus quer que o amor prevaleça, o amor cristão, o amor fraterno, né? E extensivo a todos. É isso que Deus quer, que todos se amem, todos os seus filhos sejam unidos no amor fraterno. Então, aí a gente reencarna para perdoar. Aí a gente esqueceu, tem aquele antagonismo, mas às vezes vem como filho, como pai. E é uma sensação de rejeição, né? É reminiscência do passado, né? Indícios de existências de inimizade. Mas aí o que acontece? Aí no dia a dia a gente vai tendo a oportunidade de se perdoar, de se compreender, de se amar até. Então aí quando vem a desencarnação, muitas vezes a gente vê aquelas almas que eram inimigas se perdoaram, né? Isso que é o objetivo da vida, a gente se perdoar, a gente superar as mágoas, os rancores, os ódios, os antagonismos. Isso tem que ser separado, tem que ser superado, né? E também a gente espiar. Muitas vezes a pessoa vem com defeito físico na reencarnação. Aí o que acontece? Por que veio com defeito físico? Porque cometeu grandes erros. Aí nessa encarnação ele vem com defeitos físicos ou mentais. E aí ele vai espiar o passado. Aí depois daquela encarnação, daquele período de expiação, ele se liberta e está livre daquela pena. Por isso que a gente não deve cometer o aborto. Nem mesmo para anencéfalo, nem mesmo por estupro. É isso que a gente deve fazer. Por quê? Porque aquilo ali é um outro ser, é um outro espírito. Não tem nada a ver com o pai, uma pessoa que cometeu estupro, não tem nada a ver. Aquele é um outro ser. Então um não paga pelo outro. Quem estuprou vai pagar. Ou pela justiça humana, ou pela justiça divina, mas não escapa. Ele vai responder pelo erro dele. Mas aquela criancinha, não. Aí tudo bem, a mãe disse, aí o pessoal disse, não, mas vai ficar olhando aquela criança, vai ficar se lembrando do estupro. Nem sempre. Muitas vezes aquela criança nasce, aí a mãe passa a amar. Aquele estupro não tem nada a ver, né? Muitas vezes tem esse sentimento, pode ter o sentimento, aquilo recorda um mal, eu não gosto dessa criança porque veio através do mal, pode acontecer. Aí a pessoa o que faz? Doa, bota para adoção, mas matar nem criança, nem feto, né? Matar não, nada de matar, né? Não justifica isso. Então esse é o espiritismo, né? E o espiritismo cristão. Finalmente, assim, sim, e além das reencarnações na Terra, a gente tem também a reencarnação quando a gente atingir a perfeição
a bondade, o amor que esse planeta comporta, ou seja, aqui é como se fosse uma escola, um ano escolar, esse nível, uma classe escolar, esse planeta. Aí depois que a gente aprende aqui o que tem que aprender na Terra, a gente passa para um estágio superior, a gente vai para um mundo mais desenvolvido. Pode ser Júpiter, pode ser Saturno, a gente não sabe, que a gente não conhece os habitantes de lá, mas já tem algumas informações espirituais que dizem que existem mundos mais adiantados do que esse e que a gente vai para mundos adiantados quando a gente concluir a nossa evolução aqui na Terra. Ou então a gente fica na Terra quando todo o planeta ele vai adquirir um novo nível evolutivo, né? Ele passa a ser um planeta mais evoluído, porque a maioria da humanidade evoluiu. Então a gente vai junto também. Também acontece isso. Então a lei é sempre progressiva, né? Agora, acontece muitas vezes que a pessoa, pela sua rebeldia, porque não quer seguir o caminho do bem, porque não quer ser fraterno, porque quer odiar o próximo, né, quer ser vingativo, quer ser sensual, quer ser, enfim, não quer obedecer os princípios da boa moral, aí ele fica estacionado, ele não evolui. Aí o que acontece? O planeta evolui e aí ele fica estacionado, vai para mundos inferiores, né, ajudar lá na evolução daqueles mundos inferiores e ao mesmo tempo espiar a sua rebeldia, sua falta de fraternidade, sua falta de amor, sua falta de querer seguir a pureza espiritual. Então a pessoa vai exilada. Muitas vezes esse exílio é temporário. Para a contagem do tempo do espírito não é como a nossa, né? Ele passa séculos lá. Normalmente passa séculos exilado, ajudando lá aquele mundo na sua evolução. E se ele foi bem comportado, se ele conseguiu evoluir suficientemente nesse exílio, aí ele volta para junto dos seus entes amados aqui na Terra, já uma Terra já evoluída, né? Então, esse é o Espiritismo. É muito interessante assim essa questão da reencarnação, como eu disse a vocês, a reencarnação muitas vezes a gente vem com a vida mais fácil, por quê? Porque a gente evoluiu no passado, em outras vidas, porque a gente produziu bem, porque a gente não foi rebelde. Aí a gente tem uma vida mais tranquila, mais fácil, vamos dizer assim, mais possível de você avançar, né? Muitas vezes a gente tem uma expiação, tem uma doença grave, uma aleijão, uma cegueira. Tudo isso é indício, a gente não pode dizer com certeza, porque só Deus é que sabe tudo, mas é indício de que aquela pessoa cometeu erro em reencarnação passada, principalmente quando essas doenças são de nascença, né? Porque existem também consequências de erros da existência atual, né? Os abusos que a gente comete na existência atual, muitas vezes a gente paga nessa existência mesmo, mas existem outros que a gente não tem como explicar nessa vida. É o caso dos males inatos, por exemplo. Nem sempre, né? Os males que não são inatos são derivados da vida presente, são consequências de erros atuais, da existência atual, mas também pode ser decorrente de reencarnações passadas, né? Então tudo isso mostra a gente que a vida tem uma finalidade, que a gente deve respeitar a vida, tanto do feto, né, a gente não provocar o aborto, quanto a gente não provocar suicídio, né, porque nós não somos donos da nossa vida é de Deus, nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, nem mesmo a nossa, né? Então a gente precisa confiar em Deus, enfrentar as dificuldades da vida, procurar amar o próximo, cumprir os nossos deveres, nos esforçar para cumprir os nossos deveres e viver até quando Deus quiser. E quando chegar a morte, se a gente tem uma consciência espírita bem aprofundada, bem firmada, a gente normalmente não teme a morte. A gente não tem medo de morrer, né? O que a gente pode ter é algum apego, né? A gente treme assim, poxa, eu vou deixar meus bens, poxa, eu vou deixar meus prazeres materiais. Isso o espírita, como não é perfeito, muitas vezes tem ainda os apegos. Então esse apego é que dificulta, às vezes, a desencarnação. Mas não é uma consciência pesada, porque pressupõe-se que a pessoa que adote o cristianismo, ele procurou fazer o bem. Embora ele erre também, que ninguém é perfeito,
né? E isso pode pesar também na hora da desencarnação, porque quando o espírito desencarna, quando a gente deixa o corpo físico, a gente passa por uma perturbação espiritual, né? Uma dúvida, uma incerteza, não sei o que é isso, onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo. E essa perturbação pode ser dolorosa, inclusive, dependendo da responsabilidade da gente, da culpabilidade da gente, né? Então, aí, nesse caso, a gente sofre durante um tempo no mundo espiritual, nunca eternamente, não há sofrimentos nem punições eternas, né? Porque existe a reencarnação. Você errou, aí como é que eu vou resgatar? Como é que eu vou pagar essa dívida? Aí você reencarna, paga a dívida, faz o bem, se regenera e volta livre daquelas culpas, daqueles erros de reencarnações anteriores, né? Então é isso, não há penas eternas. Aí na hora da desencarnação o espírito pode se perturbar. Essa perturbação pode durar alguns dias, algumas semanas, alguns anos, alguns séculos, dependendo do mal que foi feito, né? Mas nunca é eterno. Ele sempre vai despertar. E ele pode despertar ainda com culpa. Por quê? Porque ele cometeu crimes, vamos dizer assim, matou, roubou, abortou, se suicidou. Tudo isso são crimes perante Deus, né? Você diz, não, mas a lei permite o aborto. Não, tudo bem, permite. A lei humana. Mas a lei divina tem o seu estatuto próprio. E ela prevalece, né? Então a gente precisa conhecer a lei de Deus e procurar seguir. Quem segue a lei de Deus tende absolutamente a seguir a lei humana. Porque a lei humana quer que você respeite uns aos outros. Você respeite o direito das pessoas. E a lei divina também. Só que de uma maneira mais aprofundada, maior, mais extensa. Não só respeitar o direito dos outros, mas praticar o bem também. Ajudar quem precisa, né? Tanto do ponto de vista material, quanto educacional, quanto intelectual, quanto profissional, quanto relacional, tudo isso a gente pode ajudar as pessoas, né? E o principal ajuda que a gente dá é exemplificar o bem, os bons princípios, né? Você seguir o caminho do bem. Então, você às vezes não precisa nem falar, só o seu exemplo, ele já está ajudando as pessoas. Exemplo do bem, né? Então, esse é o Espiritismo. Esse vídeo eu estou fazendo porque minha sobrinha Valentina, ela perguntou o que é o Espiritismo. Ela usou a palavra kardecista. A gente não usa a palavra kardecista, porque na verdade Allan Kardec não criou o Espiritismo, né? Ele codificou, ele organizou aquelas mensagens, fez análises lógicas, né? Teve aprofundamentos por parte dele, que ele era muito inteligente e inspirado por Deus. Ele tinha mediunidade inspirativa também, não deixa de ser médium, né? Ele trouxe contribuições muito importantes, mas ele não é o autor do Espiritismo. Ele aprendeu o Espiritismo com os Espíritos, né? E os Espíritos continuam se comunicando e vão continuar se comunicando para sempre, e por isso o Espiritismo é uma doutrina evolucionista. Existe uma transformação sempre para aperfeiçoamento constante, que é a evolução à lei universal. Tudo evolui. É isso. Que Deus nos abençoe. Valentino, eu espero que mais ou menos eu tenha respondido sua pergunta. Eu não tenho muita habilidade de explicar coisa para crianças, aí eu espero que o seu pai, que é meu irmão, ele possa ouvir o vídeo e converter o que eu falei para uma linguagem mais própria para criança, tá certo? Que Deus nos abençoe, um abração para todos vocês. Valentina, pai de Valentina, André, eu amo muito vocês, meu irmão, minha sobrinha, e vamos para frente, com todo o defeito que a gente tem. Todo mundo tem defeito. A gente não tem que estar olhando o defeito de ninguém, a gente tem que estar olhando só o nosso, para a gente se corrigir, né? O defeito dos outros, a gente ora, pede a Deus para iluminar o caminho de cada um, mas nada de estar olhando o defeito de ninguém, tá certo? Que Deus nos abençoe. Um abração para vocês. Beijão.